Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu li no mês de abril. Estou um pouquinho atrasada aí para postar esse vídeo para vocês, mas está valendo, já está lido, vamos falar desses livros. Então, se você já gostou desse assunto, deixe seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar de livro. Mês de abril eu consegui ler 6 livros, alguns eu gostei demais, outros nem tanto, então vamos começar aí pelo primeiro. Primeiro livro que eu li, então, no mês de abril foi Fahrenheit 451. É um clássico da ficção científica, uma distopia muito importante. E, originalmente, ela foi escrita como se fossem contos, mas a pedido depois do editor, ele acabou formando aí esse romance, então, que virou esse livro que foi tão famoso, ainda é famoso, mas foi tão importante para aquela época. Também foi um dos livros mais censurados e banidos de todos os tempos. Também teve adaptação para cinema. O personagem principal, que é o Guy Montag. Ele é um bombeiro nessa história, só que nessa distopia é um pouco diferente a função que ele exerce. Ele é um bombeiro, e o bombeiro, que a gente sabe, ele é uma pessoa contratada para apagar o fogo. Nesse caso, nessa história, esse bombeiro, o Guy, ele é contratado para atear fogo. Por quê? Nessa sociedade, ter livros é um crime. Quem tem livros, quem tem sua biblioteca em casa é um criminoso, e os bombeiros são chamados para atear fogo nesses livros. É um mundo onde as pessoas elas vivem na base da tela mesmo. Tudo é virtual, tudo é muito manipulado dessa forma, para que as pessoas, eles dizem no livro, né, para que as pessoas não se sentissem tristes. Porque, de certa forma, a leitura, ela passa sentimento, ela passa conhecimento. E aquilo, de repente, para algumas pessoas, pode fazer com que as pessoas se sintam tristes, mas na verdade a gente sabe que é o governo tentando manipular as pessoas para que elas não pensem, as pessoas não critiquem o que o governo quer que elas façam. Então, as pessoas vivem focadas em telas. Para o nosso personagem principal, o Guy, aquilo é a vida dele, ele está acostumado a viver daquela forma, então ele nunca se questionou sobre nada, ele vive a vida dele ali, ele vai para o trabalho, se é chamado para queimar livros, ele vai, queima os livros, volta para casa, tem a sua esposa, ali uma vida normal, rotineira, como de todo mundo daquela realidade. Até que um dia ele encontra uma jovem vizinha chamada Clarice, que é uma menina diferente do que ele costuma a se relacionar. Ela tem histórias diferentes, ela conversa sobre assuntos e faz ele começar a falar, nossa, mas tipo, teve uma passagem ali no livro que ela começa a falar um pouquinho sobre o céu. Aí ele para pensar e fala assim, nossa, acho que eu nunca tinha olhado direito para o céu para entender o que é. Então, ela começa a fazer, ela planta uma sementinha ali na vida dele ali, para ele começar a pensar um pouco mais fora daquela rotina que ele tinha. Até que um dia acontece um incidente na casa dele, a esposa dele entra num colapso mental. E logo em seguida, essa vizinha Clarice, que ele tem conversado quase diariamente, ela desaparece. E aí ele começa a se questionar sobre a vida dele, sobre o que realmente está acontecendo. Será que aquilo ali é o certo mesmo? Será que... Por que queimar os livros? O que tem de tão perigoso nos livros? Ele começa a se questionar a partir daí. Então é uma história muito atual, que vale muito a pena. Ele faz parte da tríade da distopia, junto com 1984, do George Orwell, e Admirável Mundo Novo. Então é muito interessante, eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro, para você parar para pensar em algumas coisas que infelizmente de formas diferentes, algumas até semelhantes, acontecem aí no dia a dia da gente. Segundo livro que eu li agora no mês de abril foi O Cemitério, de Stephen King, que eu gostei muito. Até hoje acho que
é uma das leituras minhas preferidas do autor. Eu gostei demais. Dizem que é um dos livros mais pesados do Stephen King. Que nessa história a gente tem como personagem principal Louis Creed, que é um médico ateu. E ele vai para uma cidade, para uma casa nova, para uma vida nova, com a sua família, a sua esposa e seus 2 filhos. Então ele vai morar numa casa que fica mais afastado ali da cidade. E ele conhece ali um vizinho muito gente boa, um senhor, o Crandall, que já recebe ele muito bem. Eles fazem uma amizade muito bacana. E no primeiro passeio em família, junto com esse vizinho, eles vão conhecer um cemitério de animais que existe ali nas proximidades ali da casa do Louis. E o Crandall, né, já é um idoso ali, ele tem as suas histórias fantasmagóricas, assim. E o Louis Creed, ele se diverte com essas histórias, mas nunca leva ali a sério tudo o que o Crandall fala sobre essas histórias. Enfim, até que um dia o gato deles, o gato da filha dele, o Churchill, ele acaba morrendo. Existe uma estrada ali entre a casa dele e a casa do vizinho. Existe uma estrada que é muito perigosa. Essa estrada, ela é quase retratada aqui como um outro personagem nessa história. E essa estrada, o gato acaba passando por essa estrada e acaba sendo atropelado. Só que a filha do Louis, ele não queria que ela sofresse com a perda. Ele não queria ainda que ela tivesse conhecimento ainda do que é o sofrimento de uma morte, de uma perda. E aí ele tenta ultrapassar a linha da vida, né? Passar por cima da lógica da vida, do natural. E aí é que tudo vai por água abaixo. E aí é colocado em questão, será que o homem tem o direito de interferir no mundo dos mortos? Aí tem todo aquele fundo sobrenatural que a gente gosta dos livros do Stephen King. Então, eu gostei muito dessa história. Ela não é uma história assim tão longa, cheia daquelas descrições que o Stephen King costuma fazer. Ele descreve bem tudo, claro. Muito legal, eu gostei bastante. Não fiquei com aquele medo que eu talvez achei que eu fosse ficar, por saber de toda a história por trás aqui de quando ele escreveu o cemitério, que tem essa curiosidade aí, que ele escreveu o cemitério, mostrou para a esposa dele, para um amigo dele, e aí eles falaram para ele não publicar isso porque o livro era muito pesado. Realmente é muito pesado. Ele fala de situações ali que realmente te pegam ali, mas por fim ele precisava terminar um contrato ali, preencher esse contrato aí que ele tinha já feito, e acabou lançando o Cemitério, e que bom que ele fez isso, né? Porque é uma obra assim fantástica que eu recomendo bastante para se ler. Outro livro que eu li, o terceiro livro que eu li agora em abril, foi A Volta do Parafuso. Tem um livro aí que também chama A Outra Volta do Parafuso, que na verdade é o mesmo livro, tá? Fazia tempo que eu queria ler esse livro, eu sempre ouvi falar muito bem, mas eu acho que eu fui com muita sede ao pote. Eu conheci um pouco a história porque teve uma série, se eu não me engano, da Netflix, que é a Mansão Bly, o Mistério da Mansão Bly, agora eu não lembro direitinho o nome, mas eu gostei bastante, a série eu amei, eu falei, então bora ler o livro, né? E essa história, existe uma moça que ela é contratada para ser professora, tipo uma preceptora de 2 crianças que são órfãos. Elas são cuidadas por um tio, esse tio é o tutor delas, só que elas moram numa mansão onde o tio não fica. O tio não quer ter contato, ele não quer ter esse trabalho, ele quer as pessoas que cuidem dessas crianças. Então, ela vai cuidar dessas crianças. É um menino e uma menina, a Flora e o Miles. E ao longo da história, essa preceptora, essa governanta na história, ela começa a perceber que essa casa, essa mansão, ela é mal assombrada por antigos funcionários, pessoas que trabalharam ali na casa. Esses mortos, eles tentam dominar essas crianças de alguma forma, mas a protagonista, ela tem o seu triunfo ali nessa mansão Bly, não por desvendar só o que esses mortos queriam com essas crianças, qual era o intuito deles, mas sim vencer a barreira que existe entre a classe social dela com as crianças que são ricas.
Então, é uma história interessante, sim, o enredo é legal, mas não sei se eu não estava no clima, mas não foi aquilo que eu imaginava. Então, mas ouço falar muito bem, talvez vocês gostem aí do livro, acho que vale a pena a leitura aí de A Volta do Parafuso. Vencedor da 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, o livro A Filha Primitiva, de Vanessa Passos. É uma história muito interessante, eu gostei bastante de ter lido. A história se passa em Fortaleza e tem como personagens a mãe, a avó e uma filha. Então, são 3 gerações ali que passaram por situações difíceis na vida, situações de abandono, e essas personagens acabam carregando dentro delas ali ódio, dor, passam por redenção, enfim. Ele é narrado ali de uma forma muito crua, mas assim, muito envolvente, você se prende ali na história. Os personagens não têm nome nessa história, então você tem ali a avó, a mãe e a filhinha. A filhinha ainda é um bebê. Então, a personagem principal da história, que é o foco ali, é a mãe da menininha. Ela é uma moça que ela é muito atormentada pela falta de conhecimento da própria história. A mãe nunca contou quem foi o seu pai, quem era o seu pai, ou o que aconteceu na vida dela, enfim. Então ela carrega muito essa revolta. E a mãe, com todo o seu sofrimento por tudo que ela já passou na vida dela, tenta esconder esse segredo para poupar a filha e para se poupar também, eu acredito, do sofrimento que foi a vida dela. E essa moça, a mãe da bebê, ela não aceita a maternidade. Ela acabou engravidando, teve a filha, mas ela não consegue se apegar à menina. Ela escreve, ela está tentando escrever um livro. A mãe dela sempre quis que ela estudasse para que ela fosse alguém na vida, e ela realmente estuda, mas ela usa um pouco a escrita como uma válvula de escape e acaba deixando de lado a filha. Então acaba virando um ciclo ali de problemas familiares. Mas uma história muito legal. Eu gostei muito de ter lido, me surpreendeu e recomendo bastante essa leitura. Outro livro que eu li ainda no mês de abril foi O Mulato, de Aloísia Azevedo. Livro muito legal de se ler. Ele foi o primeiro livro escrito pelo Aloísia Azevedo que entra na fase do naturalismo aqui no Brasil. Então conta a história do Raimundo, que ele é um estudante de direito, órfão, que viveu no exterior, viveu na Europa, e volta para o Maranhão, São Luís, para a casa de um tio, o tio Manuel, que é quem cuidou dele desde criança. Pelo fato dele ter ficado órfão, ele acabou sendo criado aí por um tempo por esse tio. Raimundo, ele volta para o Brasil com o intuito de se estabelecer por aqui, que ele tinha propriedades no nome dele, que o pai dele deixou para ele, e ele vai para a casa desse tio para vender algumas propriedades, porque depois ele quer se fixar na corte aqui no Brasil, e ele acaba se apaixonando pela prima, a Ana Rosa. Mas a família dela é uma família muito preconceituosa, conservadora, e eles não aceitam de forma alguma o relacionamento dos dois, porque o Raimundo, ele é um mulato, ele é filho de uma escrava. Então a história se passa em torno todo desse preconceito. Ele relata muito o preconceito nesse livro, de uma forma muito interessante, muito explícita para aquela época, que chama muita atenção. Então, eu gostei muito desse livro aqui, me surpreendeu. Era o terceiro livro que eu queria ler do Aloísio Azevedo. Eu já tinha lido Casa de Pensão e também tinha lido Cortiço. Dos livros que eu tenho dele no momento, esse aqui só faltava ler esse. E eu gostei demais, recomendo muito a leitura de O Mulato. E o sexto livro que eu li no mês de abril foi o livro do bom doutor Isaac Asimov, Fundação. Foi meu primeiro livro do Isaac Asimov, e esse livro faz parte da trilogia de Fundação, a trilogia original de Fundação, que fala aqui do personagem principal, Harry Seldon, que é um cientista que desenvolve uma ciência chamada psicohistória, que através dela, com cálculos matemáticos, ele consegue prever comportamentos de massa e com isso talvez prever
entre aspas, um futuro. E nessa época aqui, a humanidade já conquistou as galáxias, onde viajar entre planetas é muito comum, e existe um império num planeta ali chamado Trantor, onde o imperador comanda todos os outros planetas da galáxia. E com a previsão do Seldon, ele diz para o império que o império vai cair, vai declinar, vai cair, e que existirão 30 mil anos de barbárie por conta disso. E a única solução seria fundar a fundação, onde ele faria um compilado de informações sobre a história da humanidade, para que não se perdesse isso ao longo do tempo, para que, ainda se fosse possível, fazer previsões de situações que podem acontecer novamente, porque no estudo dele, ele fala que comportamentos passados da humanidade acabam voltando a acontecer, é cíclico. Então, o Império no início não acredita, até acham que ele é uma ameaça, que é ele quem quer derrubar o Império, e acaba prendendo Harry Seldon. Só que no julgamento dele, ele consegue convencer as pessoas de que o que ele estava falando era verdade. E aí o Império dá permissão para que ele possa criar a fundação, só que vai colocar o Harry Seldon e os seus funcionários num planeta bem distante, na periferia, para que ele não fique atrapalhando o Império. O objetivo da fundação seria diminuir esse tempo de barbárie, de 30 mil anos para 1000 anos. É inevitável a queda do Império e esse tempo de barbárie. Isso não tem como, isso já está acontecendo. Mas ele consegue provar para todos que com a fundação ele vai conseguir diminuir esse tempo de barbárie. Então a história se inicia aqui, isso num futuro muito distante, lá para os seus 12 mil anos para frente do que a gente vive hoje, e dá início à trilogia original de Fundação, que deu origem também a toda a saga de Fundação. São 7 livros ao todo. Então, eu me surpreendi com esse livro, eu gostei muito da escrita do Isaac Asimov, eu gostei muito da ideia desse universo da Fundação e recomendo bastante essa leitura aqui de Fundação. E o que vocês leram aí no mês de abril? Conta pra mim também, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê numa próxima. Até mais!